Senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Livro de Salmos, Salmo 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dá graças e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 3 de dezembro de 2019. Expediente, moção número 036/19, de autoria do vereador Alisson Pires. Projeto de lei PL 118/19, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento número 585/19, de autoria do vereador Paiol. Indicação número 971/19, de autoria do vereador Paiol. Indicações números 972 e 973/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 586/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento número 587/19, de autoria dos vereadores Jair Alexandre, Arleu da Silveira, João Batista Belloli e Giovana Zanetti. Indicações números 974, 975 e 976/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimentos números 588, 589 e 590/19, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 591/19, de autoria do vereador Paiol. Requerimento número 592/19, de autoria do vereador Jair Alexandre, Giovana Zanetti, João Batista Belloli e Arleu da Silveira. Era isso, presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político. O primeiro aqui do PSB, vereador Júlio Colombo. Declina. PP. Cedido, ainda em tempo, cedeu o seu tempo para o vereador Ademir. Vereadores do PP, Edson Luiz Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público que nos assiste ali, Santo Antônio, público também que nos assiste pelas mídias. Senhor presidente, eu trago a esta casa uma dúvida que vários contribuintes que nos procuraram, deve ter procurado alguns vereadores também, para tirar algumas dúvidas sobre a taxa do lixo, né? A taxa do lixo ela era cobrada na Casan, na água, né? E parou de ser pago, de ser cobrado em setembro. É isso, né? Setembro parou de ser pago. Agosto, o mês de setembro não foi pago. E aí, o cidadão que me procurou, ele pagava na conta da água 500 e alguma coisa aí, R$516 por mês de taxa de lixo. E aí veio para ele agora, e que veio normal, a gente fez a conta, veio R$2.042,68. Até aí, tudo bem. Nós deduzimos que está sendo cobrado desse cidadão os 4 meses. Ok? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Perfeito. Só que não está no relatório, não está na cobrança, no boleto enviado para o cidadão, a informação de que meses estão sendo pagos. Ele não está questionando o valor, até porque, fazendo a conta, nós deduzimos que seja os 4 meses, que vai dar ali o 2.000, né, o 2.042,68.
O que estamos questionando e que tem muita gente nos procurando, justamente é que no boleto ele não especifica quais meses estão sendo cobrados. Pode chegar em janeiro, pode-se lançar um boleto cobrando outubro, novembro e dezembro e janeiro. Ah, não pode, claro, não pode. Mas se lançar, o cidadão não vai ter como explicar. Não, mas eu já paguei os 4 meses. Até porque aqui, e aí eu gostaria que o líder do governo levasse essa preocupação, né? Que eu acho que deve ter, sei lá, esquecido de preencher algum campo. Teve outro cidadão também que me procurou, que veio na conta dele também, R$ 33,96, que é os 4 meses, justamente como ele pagava. Não estão questionando o valor, estão questionando a forma, a explicação, o detalhamento no boleto. Então, gostaria de pedir ao líder do governo, e também ao vereador Arleu, que foi secretário até poucos dias ali, para que dê uma olhada para especificar isso para o contribuinte. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador, Partido Republicanos, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, também pela TV Cidadã, pelas redes sociais. Eu acho muito pertinente o que o vereador Paiol traz a essa tribuna, até porque eu também fui questionado algumas vezes acerca dessa cobrança da taxa de lixo, e todos nós sabemos e não gostamos de ter que pagar alguma coisa, né? Que bom se nós pudéssemos ter todos os serviços que nós temos oferecidos de forma gratuita e sem que nós, de alguma forma, tivéssemos que pagar por esses serviços. Seria muito bom, seria um sonho, mas na verdade não é o que é a nossa realidade. Aquilo que nós sempre falamos, não existe almoço grátis, não existe café grátis. Se eu não pago, eu estou usando um serviço e não pago, uma outra pessoa está pagando por mim, porque o serviço não sai de graça. Mas essa preocupação é pertinente, vereador Paiol, porque realmente foi falado nas rádios, foi falado na mídia acerca dessa cobrança da taxa, e no boleto realmente não está especificado. E isso é um erro que a própria empresa ali que gera esse boleto acabou cometendo, e que deixa justamente as pessoas na dúvida, né? Como eu falei, eu mesmo já fui questionado algumas vezes com relação a isso. Não só com relação, vereador Paulo, à quantidade de meses, mas também o porquê que de uma conta é diferente da outra. De repente um vizinho paga 20, 30 reais, 40 reais, e outro está pagando 100, 120, 150, 200, assim por diante. Há uma diferença inclusive nisso, né? Às vezes de vizinhos, um vizinho paga mais do que o outro, e a fórmula ela é um pouco complicada, porque são 4 variáveis que são avaliadas na hora de fazer o cálculo para o valor da taxa de lixo, que é o número de vezes que o caminhão passa ali naquele bairro, a zona também, se é residencial, se é zona mista, se é na área central, se é na área mais urbana, né? Tem também o tamanho do imóvel é considerado. Então tem 4 variáveis que são utilizadas para a fórmula no cálculo da taxa de lixo. Então isso é importante trazer para a tribuna essa discussão, mas deixar claro para o cidadão criciumense que essa taxa de lixo que foi emitida, esses boletos que chegou para o cidadão, se ainda não chegou, vai chegar para o cidadão, é justamente referente aos últimos 4 meses do ano de 2019, dos quais a Casan, né, ela não quis renovar o convênio para a cobrança lá na conta de água, né? Todo mês era cobrado 1,12
1/12 referente ao valor total do ano, mas por questão unilateral a Casan não quis renovar o convênio, e por isso que o município teve que fazer uma contratação urgente. Inclusive o vereador Kaminski trouxe um questionamento do porquê, né? Então, só para deixar claro para o cidadão que são os últimos 4 meses referente ao ano 2019. Obrigado. Com a palavra o vereador Jair Alexandre, que dispõe de 3 minutos e meio. Senhores vereadores, vereadoras, público presente, boa tarde a todos, shalom a todos. Eu estou usando hoje a tribuna até porque faço parte de 2 comissões que há nessa casa. Uma presídio, estou presidindo a Comissão de Água e Esgoto. A outra, faço parte como membro dessa comissão da FASC. E estou presidindo, então, com cuidado e temor. E eu acho que todas as pessoas que fazem parte aqui dessa comissão de investigação, tanto as outras que foram feitas aqui, a gente tem que ter o cuidado de, quando dá entrevista, e se pronunciar a respeito das comissões que são colocadas na casa, para que seja esta colocado como vereadores de oposição ou situação, até porque nós aqui estamos investigando situações que aparecem tanto da FASC quanto foi feito do Criciúma Prev, para a gente não se pronunciar, porque você coloca em xeque a vida das pessoas, o caráter das pessoas. E eu gostaria então de pedir o respeito a cada um de nós aqui dentro, porque temos 2 mulheres, somos homens aqui, e eu acredito que nós temos a nossa dignidade, o nosso respeito lá fora. Então, colocar em xeque uma comissão de investigação, e quando se colocar, então dá nome aos bois, dá nome à pessoa, não colocar todos no mesmo nível. Então, esse cuidado que eu gostaria, eu tomei essa decisão de vir aqui, justamente para a gente ter o cuidado com relação às comissões que são colocadas, para a gente ter o respeito entre nós e essa dignidade que cada um carrega. A partir do momento que um ser humano, um homem, uma mulher, perde a sua dignidade, ele perde a sua identidade. E nós, todos aqui, os 17 vereadores, nós procuramos manter a nossa dignidade, o nosso respeito lá fora. Então, se tiver alguém aqui que tem algo contra um ou outro, que dê o nome, né? Não fique colocando todos no mesmo nível, no mesmo saco, né? Então, é importante que se coloque isso com relação às comissões de investigação que nós temos nessa casa, que já foi feito no passado aqui, que nós participamos, né? Então, para a gente ter o cuidado. Estou citando isso porque tenho acompanhado os jornais, as entrevistas, né? Tanto na rádio quanto no jornal, de vereadores. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado e o respeito entre nós. Se há alguma indiferença, vamos conversar individualmente, né, para que não haja nenhum desrespeito entre nós nessa casa. Ok? O que é certo, o que é correto, com certeza nós vamos defender, independente de quem estiver no paço municipal. Vereador, independente. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Dailton Feuser. Obrigado, vereador Dailton Feuser. Independente de quem estiver no paço, independente de quem estiver como prefeito, independente de quem tiver o partido ciclo partidário, o que é correto nós vamos defender, o que é incorreto nós vamos colocar em xeque aqui também. Então é só para nós termos o cuidado. Eu estou colocando aqui porque é triste, né, quando se coloca em xeque o teu caráter, a tua dignidade, né? Então vamos colocar, dar nome aos bois. Se tiver alguém aqui em relação a situações, né, de caráter, mau caráter, então converse individualmente, não põe todo mundo no mesmo saco, né? Então, só para a gente ter o respeito nesse sentido. Como eu falei aqui a vocês, já participei estou na 3ª comissão de investigação,
né? Boa parte dos senhores vereadores aqui. E procuramos desenvolver o nosso papel, o nosso respeito, opinar, ok, mas colocar em xeque uma comissão que eu acredito, independente de quem foi o proponente dessa comissão, independente de quem for. Eu acho que o nosso trabalho aqui é investigativo, o nosso trabalho é questionar os depoentes aqui que são convocados para estar aqui, mas o respeito que tem que haver entre nós. Se não há respeito entre nós, imagine a comunidade lá fora, os nossos eleitores. Então, eu acredito que a gente tem que ter um certo cuidado naquilo que a gente opina a respeito de cada um de nós. Era isso. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos, 3 minutos e 30 cedidos pelo vereador Júlio Colombo. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha em casa, via Facebook e também aqui nas galerias. Eu venho hoje novamente falar um pouquinho sobre a FASC. Pois bem, até quero fazer um histórico, um pouquinho, voltar mais atrás. Em 2017, foi aprovada nessa casa, né, uma OS com um apelido de AFASC. Na época, eu votei contrário, sim, e disse o porquê da minha contrariedade, e na época, né, e o resultado, eles veio agora, apareceu há pouco, né, com desvios, desmandos, né, falta de gerência, e está constatado, todo mundo está acompanhando. Em 2017, eu briguei muito e falei sobre aquelas duas palavras que estavam num artigo ali, das palavras que falavam, né, o deverá e o poderá, sobre as licitações, sobre a transparência de todo o ato dentro daquela OS que estava sendo aprovada, né? Na redação original, ela, quando veio de cima para fazer essa formulação, ela constava no artigo que dizia assim, que deverá, né? No que tange às licitações e tudo mais. Porém, logicamente, na época, o projeto vindo do nosso município, do prefeito Clécio Salvário, ele tirou essa palavra que obrigava a fazer essas tomadas, essas licitações que dizia que deveria fazer. E botou a palavra poderá. Inclusive, na época, eu fiz emenda, tudo para retirar, para voltar o que era o original, que deveria dar transparência, deveria ter essa obrigatoriedade de fazer essas licitações, logicamente. Bom, como eu já comentei agora há pouco, a história se mostrou 2 anos depois, né? Atentem, o responsável do assunto, né? Da onde é que é. Então tem a responsabilidade de quem deixou isso aberto lá no passado. Então, também digo, 2 anos e meio se passaram, né? E dessas outras coisas, tudo que aconteceu, eu até digo assim, uma pouca vergonha, a má versação do dinheiro público, do imposto suado do povo, né? E ontem aqui a gente até escutou algumas pérolas, ficou transcrito nas rádios, nos jornais aí, e até vou lembrar novamente, assim, foi falado, contrato verbal, até 30 mil reais, tudo bem, vamos fazer 2 orçamentinhos aí, tudo ok, até 30 reais mensais. Era uma prática comum, normal, é dinheiro público, estava sendo falado de dinheiro público com essas palavras. Eu tenho convicção, sim, tenho, que essa OS que foi feita, ela devia ser extinta, fechada, porque ela tem dono, e o dono não é o povo. Atentem, o dono não é o povo, é um grupo, né? E às vezes quando a gente chega aqui, sobe a tribuna e fala aos que ficam olhando muito para cá, eu reforço novamente. Alô, Observatório Social, alô, Forcri, onde é que vocês estavam? Os senhores? Essa é uma das maiores perguntas. Também essa OS está sendo processada, tem vários processos de funcionários, certo? E tem processos milionários ocorrendo. Isso de várias irregularidades também cometidas por essa OS. Isso está dando prejuízo ao erário. Se ela está sendo mal coordenada, mal dirigida, não está em conformidade com a lei, ela está dando prejuízo. Se tem funcionários entrando na justiça, é porque tem problemas sérios. É mais um motivo para dar uma verificada nisso aí. Eu acredito, como eu acabei de falar, ela devia ser lacrada, fechada, extinta. E outra coisa, quem deve cuidar dos alunos
das crianças é a Secretaria de Educação e não a SOS. Dentro de pouco tempo, né, ela estará em ilegalidade. Tem assuntos formulados. Eu vou falar um pouquinho sobre o Plano Municipal de Ensino de Educação Infantil, que ela é exclusividade do município. Foi feita, né? Esse plano municipal ele foi construído em 2015. À época foi chamado, isso é de cima para baixo, federal, né? O federativo, estadual e municipal. Então aqui em Criciúma em 2015 foi feito. Então foi o Ministério Público, a SIC, CDL, a Câmara de Vereadores. À época quem participou foi o Ricardo Fabres e o Melo, se eu não me engano, participaram também. Os sindicatos foram feitos e foram aprovados isso. E esse plano, ele tem data para ter validade, para ele começar a fazer valer o plano municipal, que é em 2025, certo? Ele tem plano, então vai vencer. Vai ter um momento que vai ter o vencimento que essas crianças vão ter que estar sob o guarda-chuva do município, da Secretaria da Educação. E o nosso município está fazendo o caminho inverso. Ele está tirando do município e está fazendo o quê? Botando na FASC, botando para lá, para essa UES. E nessa educação a lei manda, a gente está vendo, está inchando, está aumentando. Aí se vangloriam porque essa UES está atendendo 5.000 crianças. Meu Deus, que tanto! Estamos passando os imóveis, daqui para frente eu não vou mais aprovar esse tipo de assunto. Estamos fazendo uma irregularidade. Passando os imóveis para essa UES por 20 anos. Como vai ficar daqui a um tempo? Né? Tudo isso a troco de quê? De vangloriar de 37% da folha de pagamento. O município mais belo de Santa Catarina, 37% da folha de pagamento que compromete. Mas e todos esses que são terceirizados que estão lá? Que amanhã, até 2025, por isso que eu estou falando, eu já citei várias vezes aqui nessa tribuna, lá para 2025, por ali, o município vai ter sérios problemas. Se essa lei valer daqui a um tempo, em 2025, se for ter um prefeito que vai ter que vir fazer valer a lei, em 2025, nem o próximo prefeito vai ser penalizado. O que vai acontecer? Vai dar um inchaço. Mas o outro, eu garantia era 37%, e o outro vai para 50%, 60%. Da mesma forma, 37% e outros assuntos mais. Bom, então era o que eu tinha por hoje. Agradeço e atentem. Nós temos que tomar muito cuidado e fazer muita verificação dentro desses requisitos da UES, a FASC. Muito obrigado. Vereador Antônio Manuel. Ausente. Vereador João Batista Beloli. Declina. José Paulo Ferrarese. Declina. PSDB, vereador Arleu da Silveira. Declina. Vereador Dailton Fioso, cedeu o seu tempo. Vereadora Giovana. Declina. Vereador Júlio Kaminski. Declina. Vereador Moacir da Jore. Ausente. PSD, vereadora Camila Nascimento. Declina. Vereador Salésio Lima. Declina. Vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Não, Isso é uma bancada de luxo, vereador Paiol. Senhores vereadores, senhor presidente, nós temos uma prática de adotar só assuntos municipais aqui, o mandato todo. Hoje eu vou fugir um pouquinho e repercutir um documento da Associação dos Meliponicultores da Encosta da Serra Geral de Santa Catarina. Na verdade, resumindo, vereador Arleu, é a Associação dos Produtores de Abelhas Nativas. São as abelhas sem ferrão. E tem a ver com o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esse conselho, vereadora Camila, diz que as nossas abelhas nativas, essas que não têm ferrão, poluem semelhante a uma mina de carvão. Então, não sei de onde tiraram uma conclusão tão científica, né? Eu visitei um jardim de mel no bairro Jardim Maristela, na casa de um produtor. Visitei um jardim de mel no Rio Maina, na casa de um produtor, e com 40, 70, 80 enxames. E visitei um da Mina Brasil. São jardins de mel. São abelhas, né? Você toma o mel de canudinho, no jardim do cidadão. Nós aprovamos aqui, e é mérito dos vereadores, a Lei 7513 desse ano,
que proibiu as abelhas africanizadas em Criciúma, né? Porque elas são perigosas, elas são nocivas, e nós liberamos as nativas, as que não têm ferrão. Então isso é lei municipal e agora tramita o nosso projeto, meu, do Júlio Colombo. Eu quero agradecer os votos favoráveis em todas as comissões para a extração da espatódia, que é a inimiga dessas abelhas. Então, a reclamação dessa associação, que é presidida por Osiris Soete, ela fica lá em Santa Rosa de Lima, ela diz que as entidades de proteção do meio ambiente se pautam em normas anteriores ao advento da produção dessas abelhas, a produção racional, e limita a 50 enxames. O produtor pode ter no máximo, porque acima disso é altamente poluidor. Então, eu repito, essa resolução 364 do CONAMA trata enxames de abelhas nativas como poluentes, similar a uma mina de carvão. É isso. Por isso a restrição, não pode passar de 50. Então, uma coisa bem maluca, né, que foge do nosso tema municipal, mas nós vamos levar essa carta dessa associação, que representa todo o litoral e todo o sul de Santa Catarina, e vamos tentar sensibilizar deputados federais e senadores para dar uma chacoalhada com esse conselho, né? Porque eles deveriam ter coisas mais importantes para transformar em resolução. Então é isso, é uma restrição descabida, né? É algo que é inaceitável e ofende os direitos, né? A palavra é bacana, consuetudinários do povo brasileiro. É isso, vereador Júlio, a palavra? Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento número 585/19, de autoria do vereador Paiol, assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quais medidas serão tomadas para resolver a situação do enorme buraco localizado na rua Liberato Rocha, bairro São Sebastião. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Edson Luiz Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. A Liberato Rocha não é que está sendo asfaltada? Já foi asfaltado. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, no dia 14/11, agora, próximo, faz 19 dias, às 16 horas da tarde, eu fui chamado nessa rua, que recém foi inaugurada. E essa rua deu um caimento. Tá? Esse caimento aí, ele é uma rede de esgoto, tá? E está caindo de pedaço em pedaço. Caiu há 5 metros atrás, caiu, e eles arrumaram, e caiu esse aí. Faz 19 dias que ele está nessa situação. Aí passam crianças de colégio, tá? Esse buraco aí, ele é fundo. Passa criança de colégio, passa ônibus pesado, e ele está aos poucos esbarrancando, tá? E só foi colocada a placa. Eu chamei a Defesa Civil, ela esteve lá, fez o levantamento. Tem a placa e os cones que foram colocados lá no dia 14/11, e está lá, na frente dessa casa. Tem criança pequena lá, tá? E passa as pessoas ali na estrada. Então eu queria fazer um pedido para que fosse aprovado esse requerimento e que fosse olhado com carinho, com atenção para aquela situação ali, antes que venha causar um acidente terrível ali, com o ônibus que passa por ali diariamente, e cada vez que passa o ônibus, ele quebra um pedaço do asfalto. Então ainda vai acontecer uma tragédia, tá? Então, eu sei que o vereador não precisava nem subir aqui para falar isso, porque o poder público já está sabendo disso, porque eu informei
a intendência, informei a Defesa Civil notificou o poder público, tá? Faz 19 dias que está aquilo ali, tá? Então eu queria pedir uma atenção para essa situação. E essa rua, ela foi recém-pavimentada, tá? Os moradores estão contentes, a rua foi pavimentada, perfeito. Só que antes de pavimentar, ela, com o trabalhar das máquinas, andou caindo ali, andaram tapando. A gente pediu para fazer, só que a gente pediu verbalmente, né? Para fazer porque agora o verbalmente está sendo legal, né? A gente pediu verbalmente para fazer uma vistoria naquela, porque é uma drenagem antiga. Tenho certeza que o vereador, se numa parte, sim, vereador. Tenho certeza que os vereadores da região também fizeram esse pedido, e aí taparam mal e aconteceu aquele fato. Eu também estive lá no local e há 2 semanas atrás eu estava conversando com a Cátia, chegou o Joacir, e eu vi a secretária pedir para o Joacir ir no local resolver esse tipo de problema aí. Lá é um canal, a laje é muito fina, com o tipidade das máquinas ela desabou em vários locais. E eu só confirmando que eu vi a secretária pedir para o Joacir estar nesse local e encaminhar a recuperação. Não, perfeito. O problema é a morosidade para resolver o problema, né? É a morosidade para resolver o problema. Então, peço aos colegas que aprovem esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 971/19, de autoria do vereador Paiol, assunto: pavimentação da rua Frederico Zilli. Indicação número 972/19, de autoria do vereador Salésio Lima, assunto: colocação de iluminação pública em poste localizado na rua Afonso Milanese, próximo à esquina da rua Henriqueta Peruque de Bona, loteamento Vila Sequinel, bairro São Defende, de frente ao Salão de Beleza. Indicação 973/19, de autoria do vereador Salésio Lima, assunto: reparos na rua Líbano José Gomes, próximo à esquina da Avenida Universitária, dada a existência de buraco no local. Requerimento número 586/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, assunto: envio do expediente à diretora-presidente da Casan, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Roberta Mas dos Anjos, questionando se existe a possibilidade de individualizar os relógios de água do condomínio residencial Carmel, bairro Cidade Mineira Velha. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo o público presente, especial a todos que nos assistem em suas casas. Senhores vereadores, esse requerimento, eu peço o apoio de todos. Esse requerimento vem solicitando, já solicitei há anos atrás, a individualização das ligações da água do condomínio Carmel. É importante que aquele condomínio tenha suas ligações individualizadas, porque eu já falei aqui nessa tribuna que tem uma dívida de quase 2.500.000 reais, e é uma dívida, podemos dizer que impagável, e se continuar o fornecimento de água com a ligação cobrando em uma única tarifa, as coisas vai piorar ainda mais a situação. Esperamos que há um entendimento jurídico e político também por parte da Casan, do governo do estado, para que haja essa mudança. Até na sexta-feira marquei uma reunião, senhores vereadores, às 9 horas da manhã, na Casan, e já convido os vereadores a participarem, para tratar sobre a possível ligação, a proposta da Casan para viabilizar a ligação da água e também o acordo aí para os vereadores, por parte dos moradores, que seja cumprido. Então, esse requerimento é solicitar ao governo do estado, à secretaria, a Casan, que é a responsável pelo fornecimento de água, a individualização da água no condomínio Carmel,
a cada morador. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 587/19, de autoria do vereador Jair Alexandre, Arleuda Silveira, João Batista Beloli e Giovanni Zanetti. Assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a relação das escolas da rede municipal de ensino que possuem ares condicionados em suas salas de aula. Informar também se existe data prevista para a instalação nas escolas que ainda não têm esse equipamento. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 974/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande, assunto: cobertura asfáltica na rua Valério dos Santos, bairro Laranjinha. Indicação 975/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande, assunto: limpeza da via pública e manutenção dos bueiros da rua Viriato Francisco Miranda, bairro São Simão. Indicação 976/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande, assunto: limpeza e remoção de entulhos da rua Marcolino Mafiolete, esquina com a rua Marcelo Aguiar, bairro Jardim União. Requerimento 588/19, de autoria do vereador Ademir Honorato, assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado qual o valor inicial do contrato 169 PMC de 2017, enviar cópia do contrato completo e todos os aditivos com os respectivos valores até o final de novembro de 2019. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Vamos fazer um ping-pong. Boa tarde. Eu peço esse requerimento porque, assim, às vezes eu pego e comento que eu acompanho muito o Diário Oficial e sempre pedi para que todo mundo acompanhasse também, a população também. Né? Então, eu estava vendo aqui, então pedi o contrato desse 169 da Prefeitura, né? Para que me envie certinho o contrato quando foi feito e todos os seus respectivos aditivos. O porquê? Porque eu peguei agora o Diário Oficial de segunda-feira, ontem, 2 de dezembro, e eu até vou ler um pouquinho para vocês aqui. Município de Criciúma, a contratada, 6º termo de aditivo de contrato, número 169, PMC/2017. A contratante, lógico, o município de Criciúma. A contratada, Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC. Acréscimo quantitativo conforme artigo tal, tal. Valor, 12.630.000 reais. Assinatura, dia 18/11. Logicamente, o signatário, o prefeito Clécio Alvaro, e a empresa, pela empresa Adriano Boaroli. Eu só fiquei muito mais preocupado com tudo o que está acontecendo. E agora, faltando um mês para terminar o ano, e um aditivo desse, eu fiquei, se até o momento estava dando tudo certo, pagando tudo em dia, já que em 30 dias dá de fazer o orçamento e trazer e receber, aqueles que está tudo em dia. O porquê 12 milhões? Então, por isso que eu fiz esse requerimento, para saber se o contrato é de 2017 e tem 6, 7 termos de aditivo. Eu queria saber todos os contratos do que foi feito, quanto está sendo mandado e todos os aditivos e valores. É somente isso, pela estranheza minha, de um aditivo de 12 milhões e 600 vir em dezembro tão rápido assim. Pode ter várias explicações, para mim, né? Eu só quero o documento na mão. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Senhores vereadores, só para informar o vereador Ademir, já que ele gosta de acompanhar o Diário Oficial, acompanha também o portal da transparência, porque todos esses termos, esse contrato e esses termos estão dispostos no portal da transparência. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 589/19, de autoria do vereador Ademir Honorato, assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado qual o valor inicial do contrato 289 PMC de 2018, enviar cópia do contrato completo e todos os aditivos com os respectivos valores até o final de novembro de 2019. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Depois eu vou escutar a mesma resposta do ping-pong aí. Boa tarde novamente. Eu, logicamente, é o mesmo questionamento, e com certeza vai ser a mesma resposta de vocês, certo? Mas eu vou falar já desse requerimento, logicamente, vou falar, e é o mesmo assunto do próximo. Da mesma forma, aqui um contrato, um termo de aditivo também de 232 mil e outro de 460 e poucos mil no mesmo intuito de serviço. Todos agora feitos em setembro. Por isso que, como tem anos diferentes e distintos, eu pedi para mim ter a ideia disso aqui, desses contratos aqui. E da mesma forma como você falou, vereador Potelec, que você vai vir dar a mesma resposta para procurar, eu vejo sim, sempre olho no portal de transparência. Só que é um pouco difícil, até o ano que vem eu vou pedir para fazer um... Aliás, vou deixar dever de casa para o município, vou fazer um requerimento pedindo para de repente nós fazer uma lei, para onde tenha lá, nesses números, acessar tal, que já fique o link, para a gente clicar e já ir direto, para não ficar naquele caça às bruxas e caça fantasma, para achar um contrato no município. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 590/19, de autoria do vereador Ademir Honorato, assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado qual o valor inicial do contrato PMC 137/17, enviar cópia do contrato completo e todos os aditivos com os respectivos valores até o final de novembro de 2019. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 591/19, de autoria do vereador Paiol, assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte, em relação às filas de espera da saúde. Qual o procedimento realizado com pacientes cujas cirurgias foram autorizadas, mas que não foram localizados? Houve tentativa de contato com eles? Quantos não responderam ou não foram encontrados? Quando isso acontece, as filas ficam paralisadas? Quais as providências tomadas? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 592/19, de autoria do vereador Jair Alexandre, Giovana Zanetti, João Batista Belloli e vereadora Leu. Assunto: envio do expediente à Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, solicitando as seguintes informações. Quais escolas municipais de Criciúma são de responsabilidade da Celesc, no sentido da obrigação desta empresa a realizar obras que preparem a rede elétrica externa adequadamente para receber instalações de ares condicionados? Existe previsão de quando o serviço será realizado? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Odinei Potelec. Senhor presidente, essa questão de ordem é para fazer um convite, eu creio que todos os vereadores já receberam, mas reforçar o convite para sexta-feira, às 15h30, ali no hall do Paço Municipal, vai ter uma amostra dos trabalhos realizados do projeto de robótica que tem acontecido nas escolas municipais aqui de Criciúma. É um convite do prefeito Cláudio Salvaro, junto com a secretária de Educação, Roseli. Então, convido a todos os colegas vereadores para que às 15h30, nessa sexta-feira,
possam participar dessa mostra dos trabalhos do projeto de robótica nas escolas aqui no município de Criciúma. Obrigado. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 036/2019, de autoria do vereador Alisson Pires, que homenageia a Unicred Sul Catarinense por seus 25 anos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção número 036/19, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa ouvido plenário e na forma regimental o envio do expediente à Unicred Sul Catarinense da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir a Unicred Sul Catarinense por seus 25 anos. Unicred Criciúma foi a terceira cooperativa do sistema implantado em Santa Catarina. O movimento para criar a unidade de Criciúma foi iniciado em 93 pelos médicos Dr. Rosenir Ramos, Dr. João de Bona Castelã Filho e Dr. Renato Matos. Em 20 de janeiro de 1994, aconteceu na Assembleia de Fundação da Unicred Criciúma. A primeira diretoria era presidida pelo Dr. Rosenir Ramos, tendo o Dr. Ricardo Martins como diretor administrativo e o Dr. Márcio Zacaron como diretor financeiro. 15 médicos participaram dos conselhos de administração e fiscal. Em 2008, sentiu-se a necessidade de unir a Unicred Criciúma à Unicred Amurel, composta pela diretoria Dr. Alfredo Maia, Dr. Clodomir Vieira e Dr. Rodrigo Caruso, a fim de ampliar a estrutura e atendimento ao cooperado. Em 20 de maio de 2008, realizou-se a AGO, de incorporação, alterando então a razão social para a Unicred Sul Catarinense, composta pela junção da Unicred Criciúma e Unicred Amurel. A Unicred Sul Catarinense é composta por 9 agências e sua área de abrangência é de Passo de Torres até Imbituba. Administrada pelo Luiz Vidal de Miranda, presidente, Clarissa Almeida, vice-presidente, Marcos Machado, vice-presidente, Romilton Croceta, vice-presidente e membros da diretoria executiva. Ante o exposto ouvido plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso à Unicred Sul Catarinense por seus 25 anos, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos, Sala das Sessões, 4 de outubro de 2019, vereador proponente Alisson Pires. Em discussão a moção. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Só informando aos vereadores que essa moção será entregue em outro momento. Exatamente, senhor presidente. Cumprimentá-lo, cumprimento também a mesa de vereadores, as vereadoras, os vereadores, todos que aqui estão presentes. Um abraço ao Eli, que está sempre apoiando os trabalhos dessa casa, todos que nos acompanham. Senhor presidente, o doutor Alisson entrou em contato comigo hoje, justamente para solicitar o apoio dessa casa na aprovação dessa moção e informar exatamente isso, né, que ele vai ser entregue oportunamente. Na data da entrega, ele comunica essa casa para que os vereadores possam acompanhar. É importante a gente sempre frisar que esse é uma forma, né, em que pese a gente seja redundante muitas vezes, é uma forma que essa casa tem de homenagear aquelas pessoas físicas ou jurídicas que de alguma forma contribuem para o nosso município. A Sicredi, as cooperativas de crédito, de um modo geral, elas fazem realmente um trabalho importante. Eu sempre fui um grande defensor das cooperativas, até porque já fui conselheiro de uma das cooperativas, o Cicobi,
Então a gente sabe do trabalho que é realizado por eles e, acima de tudo, as condições que se cria para que o seu associado, o seu cooperado realmente seja muito bem tratado através das cooperativas. E 25 anos se mantendo na nossa região, realmente a gente sabe o quanto a Unicred tem contribuído para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu acho que nós temos todas as razões do mundo para aprovar essa moção. Obviamente, essa casa sempre tem mostrado gestos nesta linha, né, reconhecendo todos aqueles que contribuem de uma forma ou de outra, né, vereador Toninho, com os trabalhos para com a nossa cidade. Então, está dado o recado do vereador Alisson e a gente realmente espera pela aprovação e, oportunamente, quando for entregue, será comunicado a todos. Muito obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Todos já aprovaram? A moção... Oi? Vereador Júlio? Já deu. A moção foi aprovada por unanimidade. Salésio não está. Não foi encerrado ainda. Não foi encerrado ainda? Está encerrado? Tem que mostrar. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o veto parcial aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei IPE 048/2019, de sua autoria, que regulamenta o comércio ambulante no âmbito municipal. O veto parcial diz respeito ao ponto 11, criado no anexo 1º, a linha C, para incluir alimentos em geral na rua Júlio Gaidzinski. Justificou-se o veto em razão de que a emenda deveria ter sido posicionada em item diverso, segundo a argumentação técnica do Departamento de Planejamento Urbano. A Comissão de Justiça e Redação, única a deliberar sobre os vetos, opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou a deliberação no plenário. Em discussão, o veto parcial. Com a palavra, a vereadora Camila Nascimento. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, público que nos assiste. Essa emenda foi feita em virtude, né, desse projeto ter passado na nossa comissão, que regularizava o comércio ambulante, e nós acrescentamos esse ponto que fica na frente do Hospital São José, que faz mais de 30 anos que está ali. Então, nós fomos procurados a respeito disso, e qual a preocupação daquele comércio ser retirado dali, ele não, né, 40 anos dependendo de uma renda e se tira assim, de um dia para o outro, nós ficamos preocupados e colocamos essa emenda. Mas venho aqui pedir para os vereadores que mantenham o veto, em virtude que o Paço Municipal se comprometeu a ver uma outra alternativa para regularizar aquele ponto ali, ou pelo menos estudar uma possibilidade, para que nós não deixamos a pessoa ali que está ali há mais de 40 anos, né, sem o seu comércio. Então, com o Paço Municipal dando essa segurança, eu peço então que se mantenha o veto. Muito obrigada. O veto continua em discussão. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, públicos assistem aqui em casa. Bom, da mesma forma, então, esse projeto ele teve duas emendas. Uma foi a emenda número 1 da vereadora Camila, que ela acabou de comentar, e que foi resolvido o problema que vão resolver, né, esse caso ali. Mas tem casos e casos. Agora eu quero discutir a emenda que a gente propôs, a número 2. Certo? Tudo bem. Não. Senhor vereador, é só essa emenda do ponto 11, que já foi resolvida pela vereadora. Então tem 2 pontos, tem uma emenda minha ali que também ela é citada. O veto foi dado no ponto 11. Então tá bom, então fica desfeito o sinal aqui. Um abraço a todos. Agora eu também concordo e comungo da ideia, né? Vamos então fazer o que o Paço Municipal pediu. Muito obrigado. O veto continua em discussão. Com a palavra, vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Volta, senador. Boa tarde a todos, presidente, vereadoras, vereadores, comunidade que nos assiste. Na realidade, hoje de manhã eu estive com a doutora Ana, procuradora do município, tratando desse veto, e falei com a vereadora Camila agora. Tem como regularizar essa situação. Me coloco à disposição, juntamente com o líder do governo, Aldinei, semana que vem, ir até a Procuradoria. Acabei de falar com a doutora Ana até pelo Zap, ela já concordou. É um caso realmente que requer uma situação de extremo cuidado, porque eu, quando secretário de governo, eu atendi esse senhor ali, que está há quase 40 anos ali, mais de 40 anos trabalhando naquele ponto. Então, na certeza que na semana que vem, a gente, juntamente com os vereadores demais que queiram participar, nós vamos até a Procuradoria do município para que dê um encaminhamento, então, para regularizar a situação. Daí o pedido da manutenção do veto. Muito obrigado, senhor presidente. O veto parcial continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Só preciso aqui. Preciso que tu... Quita. Votação encerrada. O veto parcial foi mantido por unanimidade. Em discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 055/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o nome da Praça Santa Augusta e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação optou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 106/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza
o chefe do Poder Executivo a ceder à Polícia Civil os equipamentos que identifique e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Não voto. Só os dois de baixo. Tá. Vamos botar em bloco, né? Quem está faltando? Arleu? Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Fazer o pacote. Solicito aos senhores vereadores para que façamos a votação em bloco dos projetos de lei de iniciativa deste Poder Legislativo. São os números 92, 93, 94, 95, 98, 93, 94, 95, 98, 101, 105, 107 e 108. 105, 107 e 108. Todos relacionados à denominação de ruas. Em votação, os que aprovam são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então. Todos os projetos mencionados foram analisados pelas comissões, tendo a Comissão de Justiça e Redação opinado pela legalidade e constitucionalidade, e as comissões de obra, de educação, de fiscalização, opinado pela aprovação, encaminhando a deliberação do plenário. Em discussão, os projetos. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Tita. Votação encerrada. Os projetos, foi em bloco, foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 104/19, de autoria do vereador Aldinei João Potelec, que declara de utilidade pública REPFACE, Associação de Missões e Ações em Prol de Justiça Social. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação, de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se ao plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Eu não voto. Faltando um, né? Moacir Bejori. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, número PLCPE 032/19, de autoria do prefeito municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade.
As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se ao plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, número PLC-PE 033/19, de autoria do prefeito municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se ao plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 9 de dezembro, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.